ali fala, você crê que Deus, você crê em Deus? Muito bem. Até os demônios creem e temem. Não apenas creem, e temem. É mais necessário nós, como pessoas que cremos em Deus, colocar essa fé em exercício. Porque nós podemos crer em várias coisas, mas nem sempre o crer nessas coisas faz com que nós exercitemos e fazemos alguma coisa. E com Deus nós temos essa oportunidade de usar a fé, e a fé, nós deixamos a fé nos usar para realizar várias coisas. E aí nós vemos aqui em Hebreus 11 provas daquilo que pela fé foram realizados. E aí os irmãos podem acompanhar aí no versículo 4, vem citando sobre o excelente sacrifício de Abel, que ele teve um excelente sacrifício a mais do que o irmão dele, inclusive. No versículo 5, vem citando o sobrenatural acontecendo, que é o translado de Enoque. No versículo 8, vem a obediência ao chamado, que foi quando Deus falou com Abraão: sai da tua tenda, sai da tua casa, do meio da tua parentela, e vá para o local que eu te mostrarei. E aí no versículo 11 fala sobre Sara, quando ela foi mãe. E no versículo 28, estou citando assim, algumas antes também tem. Versículo 28 fala do livramento dos primogênitos. Lá no versículo 29 fala de quando eles atravessaram o Mar Vermelho. Versículo 30 fala de quando os israelitas ruíram as muralhas em Jericó. Todos esses, através da fé. Os irmãos, depois que quiser ler, pode até mostrar, pode até perceber. O texto mostra todas essas realizações, sempre começando pela fé. Abel ofereceu excelente sacrifício, ofereceu mais excelente sacrifício do que Caim. Sempre vem acompanhando. Pela fé, Abraão obedeceu a Deus, pela fé atendeu o seu chamado. E nós vemos que realmente traz aqui em épocas diferentes. Primeiro nós vemos aqui os exemplos de fé extraído, acho que todo mundo tem mais ou menos esse título, os exemplos de fé extraídos do Antigo Testamento. Depois, e mais embaixo fala, os primeiros heróis. E aí nos primeiros heróis ele vem citando Abel, Enoque, Noé. Depois vem falando dos patriarcas. Aí ele fala de Abraão, ele fala também de Sara. Depois ele vem tratando sobre Moisés em época diferente. Ele vem tratando de Moisés a partir da época que ele se encontrou ali dentro do palácio e não quis ser chamado de filho pela filha de Faraó. E depois vem tratando dele quando ele se colocou no meio do povo para sofrer junto a ele. E depois mais embaixo vem falando dele junto com os israelitas, quando eles atravessaram o mar. Todas essas realizações pela fé. E aí eu estive pensando, tudo isso foi realizado. E nós muitas vezes nos deparamos com coisas muito, muito, muito pequenas e começamos a clamar e a reclamar e a murmurar. E aí eu estive pensando, o que mudou daquela época, daquelas realizações daquele povo para a época de hoje? Bom, eu acredito que nenhum armamento e aparato que eles tinham naquela época, hoje nós não temos. E aí eu fui perceber que, na verdade, tudo que eles tinham como combustível para essas realizações eram realmente a fé. Aí é onde eu me pergunto, por que eu hoje, não vou falar de ninguém, vou falar de mim mesmo, a começar em mim. Porque eu hoje não tenho, através de Deus, não faço grandes realizações como esses homens e eles fizeram. Qual a diferença entre eu e eles? Na verdade, eu pude perceber, a fé é realmente o único combustível para essas realizações. Amém. E aí eu fiquei pensando na necessidade que eu tinha de ter fé. E é isso que eu queria que os irmãos também percebessem. Quando nós temos fé, a fé é capaz de resolver problemas pequenos e problemas grandes, como nós vemos. Nós vemos muitas vezes
intrigas, confusões e murmurações. E muitas delas, e tantos outros problemas, estou falando problemas assim no geral, mas sem falar aqueles problemas nossos, podem ser resolvidos pela fé. E aí quando eu estive percebendo aqui, eu sempre penso, se a Bíblia fosse escrita hoje, e se tivesse que relatar fatos hoje, aí eu fico pensando quais seriam as realizações que nós poderíamos listar. Pela fé o irmão não se estressou no trânsito. Pela fé ele deixou de falar um palavrão dentro dos 250 que ele fala no dia. Esses homens aqui, eles fizeram realmente o que diz no versículo 6. Agradaram a Deus com fé e se tornou galardoador dos que temem. É ou não é? Quando Amém. não se depara e fala, nossa, eu devo ser como Abraão. Isso é galardão. É verdade. As realizações dele até hoje estão aqui. Mas aí, nós muitas vezes pensamos, mas algumas coisas também são diferentes, ou nós não vamos ver tudo. Exatamente, aqui no versículo 38, versículo 39. Ora, todos esses que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. E aí eu me lembro muito bem de alguns exemplos que nós vemos no nosso meio, que é, por exemplo, de esposas que padecem, se vão e não vê seus filhos dentro da igreja, maridos dentro da igreja. Da mesma forma, Abraão não viu a descendência dele como as estrelas do céu. Ele viu que cresceu. Da mesma forma, Sara, aos 99 anos de idade, se eu não me engano, teve o filho e creu que por aquele filho toda a descendência da terra estaria ali, estaria por eles. Amém. Eles não viram como as areias no mar, mas eles creram uma vez e exercitaram tudo aquilo que o Senhor fez. E eu creio que nada seria de nós se uma vez eles questionassem, Senhor, mas por que eu vou sair daqui? Nem sei onde o Senhor vai me mandar. É exemplo de Abraão. Ou então exemplo de Caim, chegasse lá e falar, mas por que eu vou levar... Aliás, é exemplo de Abel, não é? Abel, perdão. É exemplo de Abel falar, por que eu vou levar essa ovelha aqui, é melhor?